Prostra, diante daquele
Eu conheço o coração de cada um. E essa promessa foi para cada um, Deus. Nós temos na tua promessa, Deus. E que ela será cumprida, Deus. Segundo a tua vontade, segundo o teu querer, na vida de cada um. É conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus, meu Deus. Louvado e exaltado seja Deus, muito bom. Eu tenho amado a tua promessa. Eu tenho amado a tua promessa. Assim faz, irmãos. Amém? Bom poder ter esse Deus como nosso Deus. Amém? O Deus que fez promessas, o Deus que cumpre com todas as suas promessas. Ele não falhará. Nós estamos nesse momento de culto, de adoração a Deus. Eu quero convidar você a fazer o seu dízimo, a sua oferta, confiando na promessa desse Deus. Não nas circunstâncias, não naquilo que tem acontecido, deixado de acontecer, mas confiado na promessa que Deus tem feito para as nossas vidas. E a palavra nos diz que esse Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades, é um Deus provedor das nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta diante do altar do Senhor. Eu convido vocês a colocarem em pé, mas nós vamos estar orando. Logo após a oração, você pode vir e colocar aqui diante do altar. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos por este momento de culto, um momento de adoração, Senhor. Nós estamos colocando, Pai, as nossas vidas aqui diante de Ti, Pai, para adorar o Teu nome nesse momento, Pai, de trazer nossos dízimos, as nossas ofertas diante do altar. Adoramos porque o Senhor tem sido nosso Deus. O Deus tem suprido todas as nossas necessidades. O Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Pai. E nós queremos declarar que é com alegria que nós colocamos diante do Teu altar, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas. É com o nosso coração agradecido a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração é, Pai, que o Senhor, Deus, continue, ó Deus, abençoando e continue, ó Deus, fortalecendo cada vida e cada coração nessa caminhada, Pai. E que cada um, Pai, se dispõe a cada dia a Te adorar, a Te bendizer, a Te servir por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode colocar assim. Eu digo o Senhor para o novo. Eu tenho amado a promessa. Eu tenho amado a promessa. Ele me fez. Eu tenho amado a promessa. Eu tenho amado a promessa. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Amém. Dia 27, próximo sábado, né? Está mostrando aqui. Nós vamos dar início ao nosso projeto lá no Caminho do Rio, né? Os irmãos sabem que é um projeto que já tem realizado há um bom tempo lá. E dia 27 agora, próximo sábado, nós estaremos voltando, né, com esse projeto lá. Nós gostaríamos de estar convidando a igreja para estar lá conosco, né? Nos abençoando, ajudando, né? Naquilo que os irmãos puderem, né? Nós vamos estar lá, 2h30 da tarde vai começar, mas às 2 horas nós já estaremos lá reunidos, né?
para termos o nosso momento de oração, organização, né? E eu gostaria de coração que a igreja estivesse disposta a estar indo. Você às vezes pode pensar assim, mas eu vou lá fazer o quê? Tem muita coisa para se fazer lá, né? Às vezes você não sabe ministrar, mas você sabe servir um lanche, ajudar, né? Da parte do lanche, está lá ajudando ela. Isso tem sido uma bênção para nós, né? E com isso também nós vamos precisar de algumas coisas, né? O lanche das crianças que a gente serve lá, né? Algumas álcool em gel, máscaras, que agora a gente vai ter que estar mudando, né? O nosso procedimento lá. E com isso nós contamos com a ajuda da igreja. Então, se você depois do culto quiser me procurar a Isadora, né? Para estar vendo aquilo que você pode estar colaborando conosco. Durante a semana nós vamos estar postando o vídeo da igreja, né? Que Deus possa nos abençoar mesmo, né? Como igreja naquele lugar, amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus, né? Deus é bom. Então, coloque-se em oração, perguntando para Deus como é que você pode servir e de repente cooperar, né, com esse projeto aí que nós vamos retomar dia 27. Quero te convidar a uma palavra de oração, e você pode abrir a sua Bíblia antes, lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, deixa aí aberto, e então eu te convido a orar. Ageu está lá para o final, praticamente no final do Antigo Testamento. Se tiver dificuldade, vai lá em Mateus e vem voltando, vai ficar mais fácil de você encontrar. Voltando devagar, você vai encontrar Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9, um profeta que profetizou no tempo pós-exílio, quando o povo está regressando para a terra, reconstruindo o templo, como vemos ali em Esdras, esse assunto é tratado ali, como a gente vê também o assunto da reconstrução, mas mais dos muros de Jerusalém, encontramos no livro de Neemias. Então, alguns profetas falam desse tempo pós-exílio, depois que o povo regressa do cativeiro babilônico, e Ageu é um desses profetas. Então, encontrou, deixa aberto, vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, Senhor, primeiro pela oportunidade de nós voltarmos com esse projeto, pela vida, Pai, da Edna, da Isadora e dos demais que já têm se disposto a trabalhar, a ajudar, porque sem corações dispostos, ó Deus, nós não poderíamos retomar coisa alguma. Nós te louvamos pelo amor que o Senhor tem plantado no coração das suas filhas e dos seus filhos, para que, movidos por esse amor, eles se disponham a te servir. Te louvamos pelos recursos que chegam à tua casa, ó Deus, para o suprimento dos trabalhos que são realizados, ó Deus, os ministérios, ó Pai, e todo o trabalho que é feito aqui no teu nome, Jesus. Nós te bendizemos, te louvamos. Toma esse tempo de abrir a palavra, de meditar, Senhor, que o teu Espírito nos ministre, que a letra se torne mais do que escrita, se torne palavra de vida nos nossos corações, que seja a letra espírito vivificante, seja pão dos céus, banquete da eternidade para nós, seja sopro do Espírito nos nossos corações, seja toque de Deus em nós, e que nós sejamos impactados pela tua palavra, Senhor, no nome de Jesus e para a tua glória que oramos, amém. Amém, meus irmãos. Então, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, aí a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês,
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, se você olhar o verso 15, você vai ver a data que o livro faz menção, quando diz o 24º dia do 6º mês. Essa ideia de que o povo começou o trabalho lá para o final do 6º mês. Aí no verso 1, a gente começou a leitura, fala do 7º mês, ao 21º do mês, do 7º mês, 21º dia do 7º mês. Ou seja, o calendário judaico é um pouquinho diferente, mais ou menos aí uns 20 dias depois, essa palavra vem, né? O verso 2, capítulo 2, verso 2, vamos continuar, diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha só, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Por isso diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então esse é um texto que fala da reconstrução da casa de Deus. Da casa de Deus. Para Ageu, para Josué, sumo sacerdote, Zorobabel, governador, para o povo, casa de Deus era o templo, era a construção que seria reedificado. Mas isso no Novo Testamento ganha um sentido, eu não diria que diferente, mas mais profundo, porque Estevão prega isso em Atos, e depois Paulo nas suas cartas vai dizer que a casa de Deus somos nós, que no fundo a casa de Deus não era construção, mas era o povo reunido, era o congregar das pessoas que creem. Essa é a casa de Deus. Nas palavras de Jesus, Mateus 16, é a igreja de Jesus, aqueles que creem, estão reunidos, ali está a igreja, ali está a presença de Jesus, ali está a casa, a morada de Deus. Deus mora nos corações. Paulo diz: vocês são santuário do Espírito de Deus. E por conta disso, o corpo não é uma coisa banal, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então essa ideia lá no Novo Testamento, em que a casa de Deus é essa reunião do povo que crê, é a comunhão das pessoas que creem, é o encontro dos homens e mulheres que creem. Ali está a casa de Deus, ali acontece a manifestação da presença de Deus, onde estão os chamados filhos e filhas de Deus. Então o que seria essa reconstrução da casa de Deus nos nossos dias? Não seria uma reconstrução de um templo, seria a reconstrução das nossas reuniões, dos nossos encontros, da nossa comunhão, da nossa caminhada juntos, porque a casa de Deus não é a reunião do João com o João mesmo. A casa de Deus não é a reunião do irmão com ele mesmo, da irmã com ela mesma, não é o encontro de mim comigo mesmo, mas é um encontro com os irmãos. E essa restauração,
que Ageu vai começar com o povo, é chamado de um trabalho, ou de uma obra que Deus deseja que o povo realize. Se por um lado existe gente trabalhadora, por outro lado, a Bíblia fala de um trabalho que fazemos para Deus. E aqui Ageu vai falar desse desafio de trabalhar para Deus. O que é trabalhar para Deus? É trabalhar na restauração da casa de Deus. Porque eu posso ser um baita trabalhador, mas não trabalhar para Deus. Eu posso ser um baita trabalhador, mas que trabalha pura e simplesmente visando angariar recursos para eu me enriquecer, ou enriquecer a minha casa e só. Uma riqueza que vem para mim e morre em mim mesmo. Mas quando eu estou disposto a trabalhar para Deus, a minha visão nunca fica restrita a mim mesmo, ou o que acontece comigo ou com a minha casa. Eu sempre quero repartir o que chega a mim com as outras pessoas. A alegria, a paz que chega a mim, os recursos que chegam a mim com as outras pessoas. Porque inclusive casa de Deus não sou eu, mas tem a ver comigo e as pessoas, comigo e os outros que querem, comigo e os meus irmãos, as minhas irmãs. Agora, a pergunta que vem se Deus quer que a gente trabalhe para Ele, se Deus quer que você trabalhe para Ele, quem é que pode? Qualquer pessoa pode trabalhar para Deus? O verso 1, a palavra de Deus diz que a profecia vem a Ageu, e no verso 2 faz menção de Zorobabel, que é o governador de Judá, é a figura política, faz menção de Josué, que é o sumo sacerdote, e diz todo o restante do povo. Ou seja, Ageu está nos dizendo que Jesus vai dizer, Paulo vai dizer que qualquer pessoa pode servir a Deus, que servir a Deus, trabalhar para Deus, não é privilégio de um grupo especial, não é privilégio de quem conhece mais a Bíblia, ou quem nasceu na igreja, ou quem teve uma experiência supostamente espiritual com Deus, viu anjos, mas qualquer pessoa que quiser pode trabalhar para Deus. Aqui a palavra diz que desde o rei, desde o governador de Judá, desde a figura política até o sacerdote, um homem da religião, até todo o povo, se empenhou para trabalhar na edificação do templo, da casa de Deus. Ou seja, qualquer uma que desejar servir e trabalhar na chamada obra de Deus é bem-vindo, é bem-vinda. Ninguém, como diz João Batista, é digno de trabalhar para Deus. Ninguém é digna, ninguém é supostamente ou totalmente pronto para trabalhar para Deus. Ninguém está totalmente ou completo, no sentido que foi trabalhado e agora está completo, está pleno, então ele pode trabalhar para Deus. As pessoas que trabalham para Deus são pessoas imperfeitas. O Tiago vai dizer isso. Olha, pessoal, o Elias, ele fez uma oração lá a serviço de Deus e teve seca sobre Israel, e ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Inclusive o Elias era tão sujeito a certos sentimentos que ele pediu para si a morte, coisa que, se a gente ouvir um irmão dizer, se a gente ouvir alguém dizer que pensou em dar cabo da vida, nós vamos nos assustar. Mas isso a gente ouve da boca do profeta Elias, está lá em 1 de Reis capítulo 19. Então, é esse homem imperfeito, é esse homem que não tem uma vida assim retocável. Tinha muita coisa para ser trabalhada na vida de Elias, mas ele se dispôs, assim como Eliseu, seu sucessor. Então qualquer pessoa pode se achegar para servir a Deus. Agora, servir a Deus, ou continuar servindo, trabalhando na obra de Deus, é desafiador, porque se você olhar o verso 3, quando o povo começa essa obra de reconstrução do templo,
Vai ter um pessoal, que era o pessoal que conheceu a primeira casa, o templo mais antigo, o templo construído por Salomão, o templo glorioso, o templo pomposo, o templo que carregava dentro do seu interior riquezas extraordinárias, o templo caríssimo, o templo que arrancava a inveja de outros povos e outros que adoravam outros deuses. Então esse templo, o pessoal que conheceu esse templo glorioso, começou a ver a construção do outro templo e dizia: que templozinho minguado, que construçãozinha de nada. Aliás, o livro de Esdras, capítulo 3, verso 12 e 13, quando fala da edificação do fundamento dessa casa, diz que o que houve ali foi uma mistura de choro e pranto com grito de alegria. Os novos gritavam e pulavam de alegria porque a casa estava sendo reedificada, mas aqueles que conheceram a glória da casa mais antiga pranteavam, choravam, se entristeciam, porque sabia que aquela casa era como que, nas palavras de Ageu, como que nada, se comparada à primeira casa e à sua glória. Mas o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 10, diz, referindo-se a essa casa pequena, modesta, que está sendo reconstruída, diz assim: aqueles que desprezam os humildes começos, aqueles que desprezam os humildes começos, vão se alegrar, eles se alegrarão ao verem o prumo nas mãos de Zorobabel, ao verem a obra acontecendo, ao verem o trabalho sendo realizado. Eles que desprezavam esse humilde recomeço, essa casa que estava longe de ter a glória da primeira casa, o pessoal que olhou e desprezou, um dia vai se alegrar de ver esse trabalho sendo feito, de ver essa casa sendo completada, sendo terminada. E essa palavra de Zacarias, capítulo 4, verso 10, junto com a de Esdras 3, 12, 13, nos fala qual foi o desafio que o povo que se colocou a trabalhar teve que enfrentar. Não é à toa que o verso 4, em Ageu aqui, diz assim: olha pessoal, sejam fortes. O Zorobabel, seja forte. Outra tradução diz: não desanime. O Josué, sumo sacerdote, seja forte, não desanime. O povo, seja forte, não desanime, trabalhe. Por que não desanime? O que aconteceu para que o povo desanimasse? As pessoas que estavam trabalhando ouviam os comentários e as comparações. Não sei se você já foi alvo de comparação. Eu acho que a gente vive isso aí. De algum modo a mulher quando casa, uma das primeiras ministrações que eu ouvi sobre quando eu estava namorando a Elisângela, e o pastor deu uma fita lá para a gente assistir, e uma das primeiras ministrações foi sobre comparação. E aí dizia: não compare a comida que a tua esposa faz com a comida da tua mãe. Aí tinha um videozinho lá, o sujeito dizia: então, a minha mãe cozinhava assim, minha mãe, esse negócio da comparação, isso pode mandar o casamento para o ralo, especialmente na medida em que não há maturidade para assimilar essas coisas. Então, mas a minha mãe fazia assim. Então, essas comparações, elas vão minando a nossa relação. Então imagine o que o povo que estava trabalhando ali, ao ouvir assim: mas essa casa aí meu Deus, mas que casinha. Olha, no tempo de Salomão a coisa era grandiosa. No tempo de Salomão, para vocês terem uma ideia, o Salomão, meu Deus do céu, quando você entrava no hall da casa, na entrada da casa do Salomão, você tinha 200 escudos de ouro batido, cerca de 60 quilos cada um, 200, só para mostrar para o pessoal a glória de Salomão. Agora essa casinha aí que vocês estão construindo,
Isso aí é um negócio modesto demais, pequeno demais, traz para nós uma sensação de derrota, de fracasso, de decadência, de quem está andando ladeira abaixo, andando para trás. Então essas coisas que o pessoal vai ouvindo, né? Então trabalhar para Deus não é fácil, porque por alguma razão nós somos tomados pelo desânimo. E a razão aqui que desanima o povo são as comparações. A comparação da casa atual com a casa passada. A comparação do templo de Salomão com o templo que está sendo reedificado, que estava em ruínas. Com o templo que está sendo edificado pós-exílio. Então as comparações. E também a comparação, ela vinha carregada de um desprezo por aquilo que o povo estava fazendo. Ou seja, o povo trabalhando, o povo se empenhando, o povo se doando, o povo fazendo voluntariamente, e as pessoas dizendo: mas não vejo muita coisa nisso, não vejo grandeza nisso, não vejo honra nisso, não vejo nada demais nisso. Enfim, essa falta de estima e de valor atribuído ao que estava sendo feito ia minando o ânimo das pessoas. Por isso, às vezes, não é muito fácil nós trabalharmos, porque pode ser que aquilo que nós fazemos, como em qualquer outro lugar, recebe um julgamento por parte das pessoas que pode soar como um desprezo, pode soar como uma desaprovação, pode soar como um desencorajamento, ou seja, para por aí. Acho que não é bom você continuar, não. Acho que é bom você parar por aí. Acho que vocês não têm dom para reconstrução. Acho que vocês não têm dom para fazer esse tipo de trabalho. Agora, quais são os motivos então? Se o povo tem que lidar com o desânimo, o que o profeta traz da parte de Deus para dizer: pessoal, vamos nos animar e vamos continuar trabalhando? O que Deus fala por meio de Ageu para animar o povo? Para que o povo continue trabalhando. E aí algumas coisas Ageu vai lembrar para o povo, para que o povo continue servindo, continue trabalhando, continue, por exemplo, quem sabe você que tem o seu trabalho lá, que aparentemente não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Deus, mas é o seu trabalho lá, pode ser cavando buraco, e de repente Deus diz algumas coisas para você: continua sendo fiel, continua sendo temente a mim, continua, não desanime. O que Ageu vai dizer para o povo? Eu quero lembrar algumas coisas para você, especialmente quando nós caímos em desânimo, quando nós queremos parar de trabalhar para Deus, quando nós queremos, de repente, nosso coração está cansado, abatido, e o Ageu lembra algumas coisas. Primeira coisa que o Ageu lembra no verso 4, que eu acho lá para o final, eu acho extraordinário. O Ageu diz assim: olha, sejam fortes, diz o Senhor, trabalhai. Você está desanimado, né? Trabalha. Mas eu vou te lembrar uma coisa: eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5: segundo a palavra da aliança, quando vocês saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Vocês não temam, porque eu estou com vocês e o meu espírito habita no meio de vós. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu estou convosco e o meu espírito habita no meio de vocês, mora no meio de vocês. Então vamos lembrar de uma coisa: vocês estão desanimados, o pessoal está comparando o que vocês estão fazendo hoje com o que fizeram ontem, estão comparando o teu ministério com o ministério de ontem, a tua vida com a vida de ontem, você irmão com o irmão de ontem, você irmã com a irmã que serviu ontem. Então vou te lembrar uma coisa: o espírito que habitou com eles habita com você também. Assim como eu estive com Moisés, Deus vai dizer: Josué, eu também estou com você. Assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Por que isso faz toda a diferença? Lá em Gênesis capítulo 1 verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra, a ideia ali era um caos, era uma coisa em desordem, era um caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas.
Então, às vezes nós estamos servindo e trabalhando, e a gente olha para um lado e para o outro e parece que a gente está vivendo um caos. A gente não vê muita resposta, não vê muita saída, não vê muito êxito, não vê muito fruto, não vê muita solução, e a gente fica pensando assim, meu Deus, e daí, como é que eu continuo? E aí Ageu diz, olha, se lembra, o Espírito de Deus está pairando, o Espírito de Deus está com você, ele habita no meio de você. Tá, mas e daí, Deus? Que daí? O Espírito está aqui, mas está tudo um caos. E aí você se lembra de Lucas 1, quando o anjo Gabriel visitou Maria e diz, olha, você vai dar à luz a uma criança que será o Salvador do mundo. E ela diz, como é que isso vai acontecer? E aí o anjo diz assim, descerá sobre ti o Espírito do Senhor, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele diz, qual é o plano? Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer uma virgem dar à luz a filhos? Uma mulher que não teve intimidade com o homem, dar à luz a filhos. Como é que esse plano se faz? Qual que é a estratégia? E aí o anjo diz, a estratégia é o seguinte, o Espírito de Deus vai descer sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então não dá uma resposta, na verdade, sobre estratégia nenhuma. Está dizendo, o Espírito vai descer sobre você, porque quando o Espírito está no nosso meio, quando a palavra de Deus diz que Deus está conosco, que o Espírito habita em nós, ou que o Espírito está sendo soprado sobre nós, aí coisas extraordinárias podem acontecer. É tão assim que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, quando Samuel foi lá ungir Davi foi ungido rei, e ainda não tomou posse do reinado, diz que o Espírito de Deus se apropriou de Davi, ele não era mais o mesmo. Ou seja, se o Espírito de Deus habita conosco, está sendo soprado sobre nós, nós vamos viver mudanças extraordinárias. A gente precisa se preparar, porque nós vamos viver mudanças extraordinárias. Transformações acontecem quando o Espírito de Deus está soprando, ou o Espírito de Deus habita em nós, está agindo em nós, está trabalhando em nós. Mudanças extraordinárias acontecem, mudanças surpreendentes acontecem, mudanças inimagináveis acontecem. Gente que você nunca imaginou, quebrantado, rendido, entregue, começa a se quebrantar. Gente que você não imagina, começa a se render, começa a se prostrar, cai de joelhos em pranto, reconhecendo a grandeza, a graça e a santidade de Deus. Coisas extraordinárias começam a acontecer. E como diz o profeta, não é por força e nem por violência. O Espírito vai conversando com a gente de maneira dócil, suave, sem invadir, sem arrombar a porta, mas na medida que a gente vai abrindo, o Espírito vai trabalhando, vai ministrando, com o nosso consentimento, e vai operando em nós mudanças, que quando nós percebemos que elas aconteceram, nós nos alegramos profundamente. São mudanças extraordinárias. Então, se por um lado, quando a gente vai servindo a Deus, nós esbarramos hora ou outra no desânimo, o Ageu quer nos lembrar, olha, se lembre que o Espírito de Deus habita no meio de vocês, o Espírito de Deus está com vocês, desde muito tempo atrás, o Espírito habita no nosso meio. Então, se você não vê força em você, você não precisa ver força em você, existe um Espírito, um Espírito Santo, que está trabalhando, que está agindo, que está mexendo com os corações, que está plantando desejos, que está plantando sonhos nas consciências, que se abrem e permitem esses sonhos serem plantados, que dizem que eu quero, Senhor. Essas que dizem eu quero, Senhor, vão receber em seus corações o plantio dos sonhos de Deus, dos desejos de Deus, do coração de Deus. E essas coisas vão acontecendo por aí, de uma maneira misteriosa. Então, se o Espírito está presente, se ele habita em nós, você pode se preparar que coisas maravilhosas vão acontecer, transformações radicais vão acontecer, mudanças que você nunca imaginou vão acontecer, pessoas que pareciam tão duras, tão resistentes, tão inconvertíveis, começam a se render e se dobrar. Não é assim a história de Saulo de Tarso, o homem que perseguia a igreja,
que mandava prender os cristãos, que mandava açoitá-los. Saulo, quem sabe, seria a última pessoa que os cristãos, que Ananias imaginava ver rendido ao Senhor Jesus Cristo. Mas um belo dia, orando a Deus, Deus revela para Ananias que Saulo teve uma experiência indo para Damasco, porque o Espírito de Deus está soprando. Atos dos Apóstolos, alguém já disse, na verdade deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o relato dos feitos do Espírito soprando na igreja, soprando nos homens e mulheres que se abrem para Ele. Então, quando o Espírito está presente, nós podemos nos preparar. Agora, o verso 7 também diz algo maravilhoso, quando o verso final do verso 6, verso 7, quando ele diz que vai abalar o céu, a terra, o mar. O verso 7 diz: vai abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e vão encher de glória essa casa e tal. É interessante isso, quando a palavra de Deus diz que Deus vai mexer com as nações. Deus vai mexer com o céu, mas vai mexer com as nações. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, para Zacarias, capítulo 8, verso 23, se não me engano, tem uma expressão muito interessante. É um profeta também do pós-exílio, depois do exílio, quando ele diz que vai acontecer o seguinte: 10 homens de nações diferentes vão segurar na orla da veste de um judeu e vão dizer: nós queremos ir com você, porque Deus está convosco. Nós queremos ir com você, porque Deus está convosco. Olha que coisa extraordinária. As nações, os chamados pagãos, os chamados gentios, os chamados não cristãos, os chamados distantes de Deus na visão das pessoas. O Zacarias vai dizer: então vai acontecer um tempo, porque o Espírito de Deus está trabalhando, vai acontecer num tempo algo surpreendente. 10 homens de nações diferentes vão agarrar na hora da veste de um judeu e vão dizer: olha, nós queremos ir com você, porque Deus está com vocês. Que coisa extraordinária. Quando Zacarias profetiza isso, quem sabe na cabeça do povo que ouvia isso, que pensava que Deus era um patrimônio deles, que pensava que Deus era alguém que estava restrito apenas, ao ambiente ali de Israel, ou do chamado povo escolhido, mas de repente o Ageu e assim também o Zacarias diz: vai haver um tempo, porque o Espírito de Deus habita no meio de vocês, que essa presença de Deus em vocês vai se derramar sobre as nações, e pessoas que vocês não imaginam vão dizer: eu quero conhecer o Deus que você conhece, eu quero experimentar o Deus que você experimenta, eu quero me entregar ao Deus a quem você se entregou, eu quero ter experiências com o Deus com quem você tem experiências de fé. Então, o Ageu diz: não desanime, porque o Espírito de Deus está trabalhando, está agindo, Ele habita no meio de vocês, e coisas surpreendentes vão acontecer. Ou seja, você verá pessoas que nunca quiseram saber de Deus, que nunca quiseram ouvir o que era chamado de palavra de Deus. Você vai ver essas pessoas se agarrarem a você e dizer: eu quero ir com você, ouvir o que você vai ouvir, eu quero ir com você, crescer na fé que você está crescendo, eu quero ir com você, experimentar o perdão que você está experimentando da parte de Deus, eu quero ir com você, ser discipulado pelo Espírito Santo, como você está sendo discipulado. Eu quero ir com você, eu quero ir com você, aprender a ouvir a palavra de Deus como você tem aprendido. Eu quero ir com você. Ou seja, o apóstolo Paulo diria para nós assim, em 1 Coríntios 15, lá verso 53, diz: sejam sempre abundantes, permaneçam fazendo a obra de Deus, porque o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Ou seja, não desanime, porque o Espírito habita com vocês, Ele está trabalhando, e esse Espírito que está trabalhando em vocês vai se derramar sobre as nações.
E vocês vão perceber essas pessoas se achegando para se reunir com vocês, não porque alguém os trouxe na marra ou sob ameaça, mas porque eles foram envolvidos, porque eles foram mexidos, tocados, abalados. Assim como Pedro, ao pregar em Atos, depois da pregação, diz a palavra de Deus que o coração do povo foi compungido, foi abalado. É como se, um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, não sei se foi o Ronaldo, nós estávamos conversando da estrutura aqui do templo, né? E eu lembrei uma vez que eu estava no Mineirão e o pessoal na arquibancada, e aí o lugar tremia, o Mineirão cheio, o povo pulava e o lugar tremia. Eu lembro de um jogo sendo transmitido, onde alguém, eu acho que de São Paulo, estava narrando o jogo, dizendo, mas é assim mesmo, esse lugar está tremendo. Então essa ideia de abalo, de ser mexido, quando o Espírito está trabalhando, as pessoas são abaladas. Pedro pregou e o coração das pessoas foi abalado. Então a palavra de Deus nos diz, olha, se você por alguma razão começou a trabalhar para Deus e desanimou, não desanime, porque coisas que você não vê estão acontecendo, e essa presença de Deus em você vai se derramando sobre pessoas à sua volta que você não imagina, e essas pessoas são abaladas, elas são mexidas pela presença de Deus, ou com a presença de Deus. E por fim, uma outra razão que o profeta diz, ou nos apresenta no verso 9, é que esse lugar que está sendo construído, reconstruído, é um lugar onde o Espírito de Deus está presente, é um lugar para onde virão pessoas de outras nações que foram abaladas, mas é um lugar também onde Deus derrama paz. Deus derrama paz. Verso 9 diz, é um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar, mas é um lugar onde Deus derrama paz. Ou seja, não é paz só no sentido de uma tranquilidade interior, porque às vezes a nossa paz com Deus, a nossa reconciliação com Deus, ou seja, antes a gente vivia meio que em guerra com Deus, em inimizade com Deus, quando a gente se reconcilia e a gente fica em paz com Deus, tem algumas coisas que nos inquietam, que roubam a nossa tranquilidade. O sofrimento do outro começa a roubar a nossa tranquilidade, ainda que a pessoa esteja sofrendo porque a gente diz assim ou acha que está sofrendo porque fez coisa errada. Para nós não interessa se o outro está sofrendo e a gente está ouvindo o Espírito que habita em nós, que trabalha no nosso meio. O sofrimento do outro começa a nos incomodar, começa a mexer conosco. Então, ainda que a paz venha às vezes com intranquilidade, essa paz que nesse lugar é derramada, é essa paz que é fruto de uma reconciliação com Deus, de reconciliação de uns com os outros. Às vezes nós experimentamos uma tranquilidade interior, porque nós não somos mais reféns da culpa, da condenação, de uma voz que nos acusa, ou que diz que a gente não tem jeito, ou que diz que Deus não ama a gente, Deus não quer a gente, que a nossa vida é inaceitável por Deus, porque Deus não ama, porque nós pecamos, e às vezes pecamos mesmo. Mas essa voz de condenação, de acusação, ela às vezes é calada, porque nós fomos reconciliados com Deus, porque a gente ouve Deus dizer, olha, você é meu filho amado, minha filha amada, venha caminhar comigo, venha andar comigo. E às vezes a gente pergunta assim, Deus, mas o que o Senhor vai fazer comigo? Não vou fazer nada que você não permitir, venha caminhar comigo, deixe a minha vida cativar a sua vida, deixa o meu coração envolver o seu, deixa a minha presença envolver gradativamente a sua vida, e você mesmo verá
como eu mesmo é que vou ver, como você é que vai ver, o que é que vai sendo mudado, o que é que precisa ser mudado, e na medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos querendo nos parecer com Ele. Isso é obra da paz de Deus que foi derramada sobre nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos ter uma palavra de oração. Coloque-se de pé. Só dizer que quando a gente pensa em trabalhar para Deus, não é trabalhar no tempo, não é trabalhar, ainda que a gente mostrou aqui Campinho do Rio, não é trabalhar só no Campinho do Rio, não é trabalhar só ou aqui na frente, abrindo a Bíblia e explicando a palavra. Pessoas trabalham para Deus, ou cavam um buraco como quem fazem para Deus. Pessoas quase, ou todos os dias, praticamente todos os dias, passam na frente da sua casa, da minha casa, e recolhem o lixo. Recolhem o lixo. E elas podem fazer isso meramente por dinheiro, mas elas também podem fazer isso como quem quer fazer para a glória de Deus. Como quem se lembra assim como eu estou catando esse lixo da casa dessa pessoa que eu mal conheço, quem sabe o Espírito ministre para ela, assim também Deus está retirando todo dia os lixos da minha vida. Assim também Deus está retirando os lixos da minha vida. Assim como eu estou tendo paciência, eu estou superando o mau cheiro desse lixo que eu estou recolhendo hoje, assim também tem um Deus que recolhe os lixos do meu coração, que cheiram mal. Ele faz isso sem me jogar fora, sem desistir de mim. Então eu quero te convidar nesse instante a colocar a tua vida diante de Deus. Deus tem algo a fazer através de você, não é através de mim, é através de você. E quem sabe nessa noite você pode orar e dizer assim: Deus, está aqui a minha vida, eu gostaria de te servir, não sei como, não sei aonde, não sei que jeito. Deixa o Espírito ministrar você. Ouça essa canção. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quer estar em tua presença e que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nós te bendizemos, te louvamos, Pai, nessa noite, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus que nos convida a termos o privilégio de Te servir servindo as pessoas,
te servir fazendo o que vem à nossa mão para fazer com empenho, com amor, com dedicação, da melhor forma que pudermos. Louvado seja o teu nome, Pai. Toma teu povo nessa noite, teus filhos e filhas, que são especiais, são preciosos aos teus olhos, Senhor. São pessoas a quem o Senhor ama tanto, que foi capaz de dar tudo por eles, por elas, Pai. Que nessa noite o teu Espírito continue nos envolvendo, que nós nos lembremos que o Senhor habita no nosso meio, que o Senhor está conosco, que o Espírito está sendo soprado sobre nós, ó Deus bendito, que esse trabalhar do Senhor em nós, isso transborda a nossa volta, isso transborda para as pessoas à nossa volta, essa presença que nos habita, abala as pessoas à nossa volta, ó Deus eterno, que nós estejamos sensíveis a esse agir, a esse movimento do Espírito, que por meio de nós, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, o Espírito habita em nós, está crescendo em nós, está se derramando através de nós, para outros a quem Deus também ama, sobre outros a quem Deus também ama, e que também são preciosos aos seus olhos e preciosas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós vivamos essa experiência descrita por Zacarias, quando diz: 10 homens de nações diversas pegarão na orla de um judeu e dirão: queremos ir com você, porque Deus está com você. Ó Espírito Santo de Deus, que a tua presença seja tão real em nossos corações, nos nossos encontros, nas nossas celebrações, no nosso trabalho do dia a dia, ó Deus eterno, nossas relações familiares, no nosso trato com as pessoas conhecidas, desconhecidas, com aqueles que são amigáveis, com aqueles que são hostis, com aqueles que são agradáveis, que são desagradáveis conosco, que a nossa lida com tudo isso, Senhor, revele a tua presença em nós, que por trás de nós existe um Deus agindo, operando, se manifestando, amando, se dando, se entregando, amando, curando, perdoando, libertando. Louvado seja o teu nome, Pai. Continua soprando o teu Espírito aqui, Senhor. Sopra o teu Espírito, sopra mais o teu Espírito sobre a tua igreja, para que nós não nos entreguemos ao desânimo, para que nós ouçamos a palavra de Ageu, diz: trabalhai, sejam fortes, não desanimem, sejam fortes e trabalhem na obra do Senhor, sejam fortes. Oh Deus bendito, continua fortalecendo o teu povo, abençoando teus filhos e filhas para louvor da tua glória, que nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Antes da gente impetrar a bênção encerrando, eu não sei se alguém, né, sabe, a Silene saiu aqui. É que faleceu a mãe da tia dela. Mãe da tia dela? Da tia do Cláudio, na verdade. A mãe da tia do Cláudio. É. Vamos orar então, irmãos, pela família, né? A família do Cláudio, os demais familiares, né? Então, a mãe da tia do Cláudio, esposo da Alcilene, faleceu. Então, nós vamos orar pedindo que Deus conforte, console. Perdas são sempre complicadas e difíceis. Para nós que estamos longe, é apenas uma pessoa que se foi, mas para quem é próximo, para quem é da família, é um pedaço da pessoa que é arrancado, totalmente diferente, né? Pai, nós queremos te louvar, mas também apresentar diante de ti, Senhor, a família do Cláudio, ó Deus, essa experiência de perda, ó Deus, de luto. Espírito Santo de Deus, que o Senhor envolva cada familiar que sofre essa perda, que pranteia, ó Deus, que sente de algum modo, Pai, que o Senhor seja com eles, que o Deus de toda consolação seja experienciado por eles ali, Senhor, que eles saibam, apesar da dor, apesar da perda, apesar de tudo que o luto, que a perda traz, mas que eles experimentem o teu consolo nesse tempo, ó Pai. Que o Senhor seja com eles, que eles não se sintam sós,
de algum modo abandonados, mas que a tua presença seja notada ali e percebida, que o Senhor seja conosco, que o Senhor continue nos fortalecendo como igreja, nos desafios que nós teremos, Senhor, que mesmo lá, no trabalho que aparentemente não tem a ver com a igreja, nós saibamos que é o trabalho que o Senhor nos confiou, nos entregou, e que nós sejamos fiéis, ó Deus, a Ti, que nós nos dediquemos, ó Deus, a Ti, ó Pai, para Te servir, seja aonde for. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós impetrarmos, hoje pela manhã, eles já estão me lembrando que eu olhei, ele estava, o Marcos, Patrícia,